Eu queria começar contigo essa história dos 60 anos. Eu tenho um pouco medo de fazer 60 anos. O que é fazer 60 anos? Como é que se sente fazer 60 anos? Já está filmando? Está gravando já. Tá. Olha, eu acho um momento assim esplêndido na vida do homem, né? Na vida do cidadão, da pessoa que lutou, que ultrapassou montanhas e mais montanhas, porque eu acho que na caminhada da vida a gente sempre tem esses percalços para suplantar. Então eu passei por cima de muitas montanhas, peguei planícies maravilhosas e atravessei um século, a metade de um século atravessei, participando, tendo uma atuação que eu acredito que foi muito importante para o meu estado, foi muito importante para o meu país, porque eu não fiquei de braços cruzados, eu fiquei trabalhando. Eu vi, sempre eu gostei de uma frase que eu ouvi uma vez numa entrevista que eu fiz com o Sebastião Neri, e ele me disse: eu vim à vida a serviço e não a passeio. E eu usei essa frase, o resto da minha vida tem sido com essa filosofia, né? Eu não vim à vida a passeio, eu vim a serviço. Então eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho hora para o lazer somente. Até o meu lazer tem um pouco de trabalho, porque me faz bem. Eu acho que é uma forma da gente se ocupar da vida, é uma forma da gente driblar o que tiver errado na vida, é uma consumição da gente mesmo, na hora que a gente se entrega ao trabalho. Então, no trabalho, na leitura, na hora que você está lendo, você está trabalhando o seu processo intelectual, você está se enriquecendo de informações, você está avolumando o seu universo cultural, né? Então, tudo isso é um trabalho, porque você deixa o lazer de lado e vai se dedicar a alguma coisa que você se fixa ali, fixa o ponto num ponto certo, para poder caminhar e entender a vida como ela é, como ela tem, o que ela tem de mais profundo e às vezes também o de mais supérfluo, né? Porque a vida não é só profundidade, ela também é superficialidade. E eu sempre procurei conviver com esses dois lados de uma forma muito equilibrada, né? Então, para mim, fazer 60 anos é juntar todo esse processo de conquistas, de vitórias, que foram muitas, sem esquecer que a gente sempre tem algumas derrotas, ouviu? Porque na vida do ser humano você tem perdas. E quando você tem perdas, esse sentimento de perda é uma coisa muito forte. Aí você vai contabilizando pelaquela época, porque há uma perda numa determinada idade que ela tem uma força, e outra idade que você já tem mais maturidade, você já assimila aquela perda de uma forma mais consciente, né? mais em sintonia com o mundo, né? Então, esse tempo todo, eu acho que valeu a pena. Foram 6 décadas, das quais eu tenho uma nítida lembrança de pelo menos 5, e uma vaga lembrança, e às vezes nem tão vaga, da primeira década. Eu lembro de coisas que me aconteceram com 2 anos de idade, ouviu? Então eu guardo, eu tenho uma memória muito boa, muito aguçada. Eu sempre digo que uma das minhas vantagens na vida de conquista foi exatamente a minha memória. Ouviu? Ela não chega a ser uma memória de nomes, mas de fatos, de rostos, de ambientes. Eu convivi com muitas pessoas no mundo, e às vezes eu esqueço o nome, mas não esqueço o rosto. Eu lembro de um rosto que eu vi no metrô de Paris, no metrô de Nova York, numa rua de Londres, ouviu? Num bar de Roma, ouviu? Numa tasca em Madrid, numa praça de Lisboa. Então, o que eu conquistei
nesses 6 décadas de vida, foi exatamente esse recolhimento de imagens, de fotografias que eu mantive assim, na minha retina, com muita nitidez. Então, eu tenho, vez por outra, eu me flagro escrevendo, memorizando todas essas épocas que eu vivi, e às vezes junto com outras experiências subsequentes e consigo dar a elas uma atualidade, às vezes, fantástica. Às vezes, uma coisa que eu vivi com 20 e poucos anos, na Alemanha, por exemplo, aí eu consigo unir, ou pelo menos estabelecer uma comparação de outra coisa que eu já vivi, já no começo da maturidade, depois dos 50, na Bélgica, na Suíça, ou em qualquer outro lugar do mundo, como em Presidente Dutra, minha terra que eu guardo dela apenas os meus inícios, porque eu, da primeira juventude para frente, eu já não me pertencia mais, eu já não era mais da minha cidade, eu já era de São Luís. E aqui eu tinha fincado raízes, aqui eu alimentei meus sonhos, aqui eu me identifiquei com a cidade, eu procurei descobrir uma cidade que existia, que eu não conhecia e que até hoje eu estou procurando me aprofundar nela, em cada rua, em cada beco, em cada casarão, em cada residência. Então é comum, às vezes, eu vagar pela noite de São Luís como um fantasma. Eu saio procurando aqueles endereços perdidos na minha adolescência que eu passei aqui. Eu, às vezes, choro passando pela Rua Grande. Me emociona muito. Eu lembrar daquelas coisas, são fortes, muito fortes, assim, aqueles passados marcantes, que eu convivi com sonhos, com muitas emoções, né? Me emociona sempre, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu quando falo da minha história, eu falo com alma. Vem do meu dentro como uma coisa, como uma presa que está dentro de mim, nasce, uma violência que explode nos meus olhos, viu? Que escorre como rios, ouviu? E que às vezes sobe até a minha pressão arterial. Hoje eu já não me domino, as minhas forças não são mais as mesmas, mas eu continuo amante do meu passado, da minha história, desta ilha que me deu tantas alegrias. Você se considera um cara privilegiado? Muito porque eu lutei. O meu privilégio não nasceu de um acaso ou de um jogo de interesse simplesmente, um jogo de facilidades, não. Foi um jogo de buscas, de luta. Eu mergulhado em cada desejo, eu forçando a barra, botando o pé onde eu às vezes não podia entrar e eu empurrei a porta e consegui chegar, ouviu? Com muita perseverança, né? Eu sempre fui uma pessoa muito confiante no meu poder de conquista, no meu poder de sedução, porque eu nunca fui falso, eu nunca fingi para mim, eu sou eu o tempo todo, até porque se alguém ama alguém, ninguém ama mais alguém do que eu me amo. Eu sou apaixonado por mim, a minha primeira paixão que existe no mundo sou eu por mim. Porque eu me admiro. Eu não sou narcisista no conceito que você entende de que seja a teoria de Narciso. Eu sou narcisista do ponto de vista da pessoa que se ama, que faz as coisas e é consciente do que conquista, que aplaude as suas próprias vitórias porque ele perseguiu aquilo, ele se propôs aquilo,
ele, quando consegue a conquista, ele agradece o outro que há nele. Então, esse jogo de mim com o outro que eu busco, que para mim, e eu me completando dentro desse conjunto de vivências, me faz uma pessoa que acredita. Eu acredito em mim, antes de qualquer pessoa. Eu sempre tive a consciência de que eu sou eu em primeiro lugar, depois os outros. Eu nunca gostei de ser o segundo. O segundo é sempre o derrotado, né? Eu sempre gostei de ser o primeiro. Eu lutei sempre para ser o primeiro, a vida toda. Se não consegui em algumas ocasiões, em muitas com certeza eu consegui. Eu sempre gostei de chegar na frente, né? Nunca chegar depois. Porque quem chega depois sempre perde a metade dos aplausos, né? E eu sempre gostei da ribalta. Isso é uma vaidade? Não sei, deve ser um pouco de vaidade, tem muito de vaidade, mas tem muito de consciência de conquista, né? Eu acho que a gente tem que lutar pelo que quer. Eu luto pelo que eu quero. Eu faço uma festa, por exemplo, eu promovo, eu passo meses batalhando, planejando, pequenos detalhes, às vezes que as pessoas não veem, mas eu não estou preocupado que as pessoas vejam aquelas falhas, não. Eu estou preocupado se eu ver. Aí eu não me perdoo por isso. Eu sou o primeiro crítico de mim. Assim como eu sou o primeiro a aplaudir as coisas que eu acho que acertei, eu também me culpo violentamente por aquilo que errei. Então, eu acho que com esse processo de buscas, eu acho que eu não seria uma pessoa puramente vaidosa. Eu tenho uma vaidade natural de um ser humano que se ama, que se acredita, né? Eu acredito em mim. Eu me faço perguntas todos os dias. Por que eu errei? Por que eu acertei? Então, eu estou sempre questionando o outro que existe dentro de mim. O Pé Argentino é um ser humano como qualquer outro. O PH é uma pessoa, é um elemento fabricado, né? Fabricado foi uma marca que se criou em torno de um trabalho. Mas o Pé Argentino tem muito a ver com o PH. Eles dois se completam, eles se fundem. O PH tem tanta vaidade quanto o Pé Argentino. Ouviu? Mas o PH às vezes faz coisas que o Pé Argentino não faria. O Pé Argentino gosta de solidão. Aliás, não gosta de solidão. Aliás, o Pé Argentino tem horror à solidão. O Pé Argentino gosta de ficar só. Ele envolvido com suas músicas, com sua leitura, com suas concentrações, com seus sonhos. PH não, ele já é do salão, ele já é do brilho da hora, é das luzes, é dos holofotes. Essa é a grande diferença que há entre o BH e o Pé Argentino. Um é introspectivo, quando ele busca extravasar os seus sentimentos através da poesia. O outro não, o outro ele usa a poesia, mas muito mais às vezes para impressionar, porque ele faz o jogo do que o envolve, né? Que são as pessoas que o cercam, que são os elementos que estão em torno dele, então que gravitam em torno do trabalho dele. Mas esse PH, ele é alimentado pela figura consciente, pela figura que tem um senso de humanidade muito grande, que é o Pé Argentino. Então o Pé Argentino é um poeta, o Pé Argentino é um sonhador, o Pé Argentino é uma pessoa dedicadíssima à sua família, que ama a sua família mais do que qualquer coisa no mundo. E o PH não, o PH ama o trabalho dele. Ele ama os salões elegantes, ele ama as viagens, ama os holofotes, adora estar no primeiro plano. Enquanto o outro se esconde para viver melhor, o outro se apresenta para ser visto melhor. São essas as diferenças que há entre o Pé Argentino e o PH. Uma vida conflituosa ou harmoniosa? Harmoniosa, muito harmoniosa. Sim. Há uma vida harmoniosa entre os dois, entre o personagem de um e de outro.
porque o Pé Argentino é a inspiração do PH, e o PH é a consequência do Pé Argentino. É o que o Pé Argentino não pode ser em qualquer hora, porque ele tem uma vida dele, ouviu? Mas é o Pé Argentino no que ele tem de melhor, do que ele tem de cultura, de inteligência, de vivência. É esse o PH. O Pé Argentino fala que é um orgulho de família. Por que o Pé Argentino não ficou? É isso que eu pergunto a mim mesmo e ainda não encontrei resposta. Existem coisas na vida da gente que a gente não encontra a resposta. Tentei formar uma família muitas vezes, mas eu tinha uma centralização na minha vida que era apoio à minha mãe. Ela foi o centro de tudo na minha vida. Ela foi a pessoa que mais fascinante que eu conheci, mais envolvente. Foi a pessoa que exercia um poder sobre mim que ela nunca impôs. Ela conquistou. Conquistou pelo carinho, pela sabedoria. Mamãe era uma mulher muito sábia. Era uma mulher que tinha arrobos assim de cultura, sem nunca ter tido bancos escolares, sem nunca ter ido para a faculdade. Ela tinha arrobos extraordinários, que ela ela dizia frases às vezes que impressionava a gente, de uma pessoa que tinha uma cultura, tinha uma sabedoria muito grande. Uma vez, eu nunca me esqueço, ela foi chamada para dar uma entrevista e nós ficamos ali do lado, e ela toda tímida, porque ela, apesar de ser uma mulher muito corajosa para tantas coisas, mas na hora de falar, ela tinha uma certa timidez. E perguntaram para ela se ela já tinha feito plástica, porque mamãe foi uma mulher que morreu com 82 anos, mas ela tinha uma pele muito bem cuidada, sem nunca usar produtos. Ela nunca se preocupou de estar usando esses produtos de farmácia, de nada. Ela dizia que a pele dela era boa porque ela amava. Ela amou a vida toda. Em primeiro lugar para ela era o amor. Aí disse, mas a senhora nunca se aventurou a fazer uma plástica? Ela disse, mas por quê eu iria fazer plástica? Eu não acredito num rosto sem rugas. Um rosto sem rugas, para mim, é um rosto sem biografia. Não há vinco da história marcada na face. Então eu jamais farei plástica, eu vou conviver com a minha história de vida, com os meus sorrisos, com as minhas lágrimas, com as minhas tristezas. E essa filosofia ela me passou. Eu também, eu acho que cada tempo é um tempo. Cada etapa da vida você tem que viver com aquilo que aquela época lhe referencia como elemento de uso, como elemento de conquista. Você tem um comportamento na primeira década de vida, deve ter outro na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, e eu não sei como será meu comportamento na sétima década. Com certeza será diferente de todos os outros, porque eu não quero voltar a ser a criança que eu fui, eu não quero voltar a ser o adolescente, eu quero exatamente exercer na plenitude a maturidade que eu conquistei. Eu conquistei vivendo intensamente, sabendo entender cada momento desse e vivendo, né? Vivendo intensamente. Isso que foi muito importante, eu acho que para mim, eu entendo de uma importância fundamental na minha vida, esse fato de ter um prazer imenso de viver. Eu vivo cada segundo como nunca mais, que tem aquela canção até, que tem essa frase que eu roubo agora com o maior prazer, porque ela tem uma força e ela traduz muito do que a gente sente. Olha, a minha vida como profissional, como jornalista, começou assim, de uma vocação que realmente existia. Eu tinha essa vocação para escrever desde menino. Eu sempre gostei muito de literatura. Eu saí de minha cidade natal com 11 anos de idade e fui estudar numa outra cidade, na casa de um amigo dos meus pais, que ele tinha uma vasta biblioteca. E eu, com 11 anos, eu li a História da Civilização Universal, eu lia Machado de Assis, eu lia Humberto de Campos, que ele tinha essas coleções todas muito bem encadernadas.
Aprendi a consultar o dicionário, era Caldas Aulete naquela época, o dicionário que eu consultava, e então eu ia me destacando como um bom aluno de português. E as minhas redações eram muito elogiadas, de tal forma que quando eu voltei pela primeira vez à minha cidade, com 11 anos e pouco, o governador do estado era Matos Carvalho, e ele foi visitar a minha cidade. E eu fui o estudante escolhido para saudá-lo, né? E eu fiz um discurso, né, de improviso para saudar o governador, coisa curta, muito angelical, mas que ficou marcado na minha vida, essa saudação que eu fiz ao governador Matos Carvalho. E depois daí eu vim para São Luís, foi quando eu cheguei aqui em 62, né? Cheio de ideias, cheio de entusiasmo, eu querendo estar por dentro de todo aquele clima de esquerda que era visível e era vigente na época. Então eu estava no esplendor da descoberta, né? Então todo jovem, eu acho que o jovem que não teve esse momento de contestação, ele não viveu a juventude, né? Então ele não sentiu o sabor de ser jovem, né? Então é aquela coisa de rebeldia que você começa. Eu cheguei aqui, embora tivesse o outro lado, tivesse conversando aquele movimento da Jovem Guarda, os Beatles surgindo em Londres, e então tudo isso era essa mistura fazia a cabeça da gente dançar. Mas eu também pensava muito, eu vim do interior, vendo a história daquelas gentes todas que eu deixei por lá. Então eu queria saber mais. Então eu chegava aqui, meus colegas eram todos interessados em saber mais do mundo, né? E eu embarquei junto, né? E a gente lia Josué de Castro, estava antenado com as coisas do Neiva Moreira, daqui do Maranhão, estava antenado também com os grandes nomes do pensamento universal. A gente estava lá em Engels, estava buscando o Gorky, a gente estava lendo tudo, né? Então a gente queria estar atualizado em termos de leitura, e a gente se reunia, discutia. Existia a juventude familiar cristão, que geralmente é da igreja que nasce os grandes pensadores, é dessa convivência de igreja, né? E a gente se reunia ali na igreja dos Remédios, tinha o grupo dos jovens que a gente se reunia. Muitos dos meus amigos daquela época são apenas um retrato na parede e nada mais, como diria o Drummond. Foram embora, deixaram para trás uma história muito bonita de convivência nossa. Outros estão aí, cada um brilhando na sua profissão, outros não conseguiram dar muitos passos adiante. Mas o certo é que desse conjunto de companheiros que a gente trocava informações, que a gente discutia livro, discutia tudo, estão muitos ainda aí, dizendo ao mundo por que vieram e para o que se propunham. E então eu, já quando eu entrei antes ainda da universidade, no colegial, eu já fazia jornal mural, eu já gostava, eu era assim um apaixonado por futebol. Eu era um alucinado, eu era motense, doente, eu não perdia um jogo do Moto, talvez influenciado pelo Bandeira Tribuzzi, que foi um dos primeiros grandes amigos que eu tive em São Luís. E o Tribuzzi era motense, e aquilo era o máximo. O Tribuzzi era um ídolo para nós, como a gente tinha lá de nossa cidade, Presidente Dutra, que era o Hubert Lima de Macedo, que era comunista, foi preso várias vezes, fugiu. E tinha outros aqui que eram comunistas de H, né? Aqueles comunistas de fachada, que era só para aparecer, que até hoje, na hora que provaram do bem bom, esqueceram toda essa filosofia de vida, toda essa preocupação com o próximo. Muitos que eu não vou citar, porque ficaram no passado e eu não gosto de revolver o passado. O passado negativo, eu gosto de revolver o passado que me deixou lembranças bonitas, o passado que me provoca recordações, algumas tristes porque mexem com a emoção, mas recordações agradáveis da gente ter vivido aqueles momentos no tempo certo. Que o importante é que
eu aproveitei muito minha adolescência, minha primeira juventude, eu tive presente em todos os setores, em tudo que era Grêmio, eu fui presidente de Grêmio, era Interact, eu participei, fui presidente de Interact. Eu, como presidente do Interact, eu fui para a televisão fazer um pronunciamento sobre Interact, aquela coisa bem do jovem vaidoso que surgiu uma oportunidade e eu estava lá na televisão. Mas aí, já no colegial, eu fundei um jornal, o Jornal da Juventude, que a gente fazia, um jornal mensal, eu e outros colegas, e a gente levamos a ideia para a universidade, nem provavelmente para a universidade, nós levamos para a escola de administração, porque da universidade era outro, que era a Universidade Federal, que era a escola de economia, né? E eu fazia ao mesmo tempo economia e administração de empresa. Mas era na faculdade de administração de empresa onde eu mais me identificava, porque eu queria fazer jornalismo, não existia naquela época jornalismo. Mas nós tínhamos grandes nomes lá, nós tínhamos Bandeira Tribuzzi, que era o nosso grande mestre, o grande professor da história da economia brasileira. Então, tinha Nelson Almada Lima, tinha Arthur Almada Lima. Então, a gente teve Sérgio Ferretti, Mundi Carmo Ferretti, que eram assim, jovens pensadores daquela época. E aí foi quando eu comecei a me entusiasmar com o lado poeta, que começava a latejar em mim. E então eu fui me relacionando com os escritores da época, com Erasmo Dias, Fernando Braga, Américo Azevedo Neto, Jomar Moraes, que também estava começando, tinha chegado do interior, ainda engateando como pesquisador, mas já com o talento reconhecido, que hoje a gente conhece e admira como um dos homens mais cultos e estudiosos do Maranhão. Então, eu, com a convivência com esse pessoal, eu quis logo publicar livro, tal, Arlete Nogueira da Cruz, Nauro Machado, João Moana, que era um grande orientador de todos nós. E aí eu me lancei também, todo mundo sonhava ter um livro publicado, e eu escrevi primeiro um livro, Caminhos Enfermos. Olha que título estranho, Caminhos Enfermos. E então o Wilson Alvarenga Borges, que era crítico literário, leu, Arlete que levou para ele ler, ele gostou muito, mas ele achava que eu tinha que ter um discurso menos intimista, então mais ao sabor daquela hora, né, uma coisa mais voltada para o social. E sem também deixar a minha paisagem interior, evidenciada, né? Ela tinha que ser descoberta também, essa paisagem que existia em mim, mas eu tinha que pegar essa paisagem social que me cercava. E então eu escrevi Existencial de Agosto, que para a felicidade minha teve uma repercussão muito grande na época, e eu me consagrei a partir dali como uma pessoa da poesia, né? Se eu não consegui até hoje ser um grande poeta, eu tenho certeza que eu também não fui dos piores. Eu fiz um bom trabalho, eu fiz um trabalho consciente e que ainda hoje eu recebo os aplausos por ter tido aquela iniciativa quando era muito jovem. Daí para frente eu descobri que eu queria mesmo era ser jornalista. E aí começou um novo tempo na minha vida. Eu estudava, eu trabalhava em banco, que eu era bancário também, eu me alugava, o dia inteiro quase, e depois alugava para os chifrões bancários, e depois continuava a minha luta de tarde, estudando administração, de noite economia, mas sempre encontrava tempo também para escrever, fazer reportagens, fazer entrevistas, aquela coisa toda, mas como foca, né? A gente não tinha uma participação assim mais permanente. Até que um dia eu conheci a Maria Inês Saboia. E ela gostou de conversar comigo, me achou inteligente e tal. E ela me pediu que se eu não queria ajudá-la, tal, que ela tinha um educandário Santo Antônio, e ela precisava fazer um relatório, e achou que eu conversava bonito, podia escrever um bom relatório para ela, e eu fiz. E o relatório dela foi aprovado com louvor, estava muito bem apresentado. Então ela perguntou se eu não gostaria de escrever algumas notas para ela e tal. E eu comecei a ajudá-la, colaborando com a coluna dela, o que eu via pela cidade, outro olhar que ela não tinha,
porque ela já tinha aquele grupo dela, já tinha as pessoas que, aquelas paisagens que eram as preferidas dela, e eu comecei a dirigir o meu olhar para outros lados que ela talvez até nem conhecesse, mas que ela foi gostando e foi incluindo na coluna, até que teve um problema pessoal na vida dela, ela teve que se afastar e me pediu para substituí-la. E aí nasceu o Pergentino Holanda, que mais tarde viria a ser o PH. Eu abracei essa oportunidade com unhas e dentes. Ela passou 6 meses fora de São Luís. Quando ela voltou, eu já tinha um nome na cidade. Eu consegui criar uma marca forte. Aí pronto, não parou de chover convites para mim. Aí era convite para ir para cá, convite para lá. E eu descobri que também a cidade não tinha referência de eventos mais requintados. E eu acompanhava aquele noticiário dos eventos do Rio de Janeiro, São Paulo. E quem vem do interior conhece pouco de etiqueta, conhece pouco do mundanismo. Mas mesmo assim eu fui lendo, procurando, li. Aí eu me aventurei a uma luta realmente extraordinária e audaciosa. Resolvi ler Proust. E todo mundo me criticava, meus próprios colegas, por que eu iria ler Proust. O que eu iria entender do Proust? Na realidade, na primeira hora, eu entendi muito pouco. Mas com o passar do tempo, com novas leituras, eu fui descobrindo ali um universo muito grande de sabedoria que está na obra dele. E eu, através da busca do tempo perdido dele, eu encontrei o meu tempo, o tempo que eu precisava para exercer o meu trabalho com o mínimo de sabedoria que eu precisava para marcar presença dentro do jornalismo maranhense. E a partir daí eu fui me dedicando, estudando, me atualizando e comecei também a viajar. E foi viajando que meu olhar se abriu para o mundo, né? E eu fui descobrindo novas paisagens, novos lugares, novas pessoas, novas imagens, novos rostos, novos tudo que a gente vai vendo e descobre que realmente existe e que não está só na literatura, né? Está na vida real. Hein? Chegaste a sonhar sair do São Luís? Sim, eu sempre sonhei, eu nunca sonhei pequeno. Não, eu tive muitas oportunidades para ir viajar, mas acontece que eu não queria sair de perto da minha família nunca. Minha família era a minha prioridade primeira. Então, eu não sairia, jamais pensaria em sair, deixar minha família, jamais pensei em me afastar da minha família. Eu fui muito ligado à vida de família, né? Então, isso foi uma coisa muito forte, que me deixou sempre muito preso a ela, e eu não tive coragem, por exemplo, não tive coragem de ter uma outra família para não dividir com a minha família. É um negócio assim muito forte, essa ligação minha. E a coisa foi acontecendo e eu fui ocupando meu espaço, de tal ponto que tudo que surgia depois de mim, o objetivo era concorrer comigo, né? Então, surgiram inúmeros jornalistas que diziam, não, o PH é fútil, o PH faz um trabalho sem expressão, o PH faz isso. E ia atrás, né, para tentar ocupar o espaço que não tinha para mais ninguém. E aí o tempo foi passando, até hoje não surgiu ninguém para disputar o espaço realmente comigo. E eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não sei, eu tenho uma perspectiva de vida de até 75 anos. Daí para frente eu não sei. Mas eu até 75 anos, eu desde criança, eu acho que a minha meta vai até isso. Eu sou uma pessoa um pouco premonitória nas minhas coisas, eu sonho com os meus eventos. Eu, às vezes, vejo uma festa minha muito antes de acontecer. Eu sonho com ela. E, às vezes, sonho com uma coisa estranha e há tempo que eu possa corrigir e fazer outra coisa. Então, outro dia eu vi um programa de televisão que falava sobre essa capacidade que tem algumas pessoas de
de verem além das outras, né? E eu, vez por outra, eu tenho essas visões e que são assim assustadoras, que me assustam. Eu vejo às vezes coisas que não estão encaradas como uma coisa normal, dentro do conceito de normalidade geral das pessoas. Mas eu tenho muita coisa, às vezes eu vou viajar, eu no meio do caminho eu volto, porque eu acho... O que te assusta? Hein? O que você vê que te assusta? Alguma coisa que vai dar errada. E eu nunca gostei de coisa errada, eu sempre gostei de acertar, nunca de falhar. Então eu sinto que a coisa pode não dar certo, eu saio, né? Tiro o time. Muita. Por exemplo? Muito. Eu não gosto de usar marrom. Taurino não gosta de marrom. Eu não gosto. Eu não saio de casa sem fazer uma prece. Aí você pergunta, prece para quem? Em nome de quem? Em nome da vida. O meu Deus é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito imprecisa também, é uma coisa de luz. Viu? O meu Deus não é aquela figura que a Igreja Católica venera, não é aquela figura que a maioria dos católicos veneram, não. O meu Deus é um universo de luz que me dá força, é um universo de força que me dá luz. Ouviu? Então é esse o Deus que existe em mim. A minha prece é em busca das minhas energias que possam estar saindo de mim. Ouviu? É tentando trazê-las de volta, as energias positivas, claro, e mandando embora as negativas. Então é uma forma muito espiritualista de acreditar em Deus. Não é do espírita, que eu não sou espírita. Eu sou uma pessoa que vivencio o que há de bonito dentro da capacidade do espírito de entender a vida, as coisas, os elementos que cercam a gente. É esse o universo que me encanta, é esse o Deus que me alucina, me ilumina, me fascina, é esse o meu Deus, né? Você se considera místico? Não, eu não diria místico, mas eu enveredo por todos esses caminhos até do sincretismo religioso. Eu vou e admiro, curto, acredito em determinadas coisas que ninguém acredita, mas eu já testemunhei muitas coisas que são, às vezes, para outras pessoas inacreditáveis, e eu já testemunhei. Que tipo você podia? Por exemplo, de chegar numa sessão espírita e nunca ter visto alguém, e alguém chega e diz para mim coisas que nem eu lembrava que aconteceu. Já me aconteceu várias vezes. Eu encontrava, uma vez eu estava no Hotel Vila Rica, eu estava almoçando, e tem uma senhora sentada ali num canto, e ela olhou para mim, ficou olhando o tempo todo. E meus companheiros de mesa, que era um casal, e rapaz, tem uma senhora que não tira o olho de ti. Aí, estranho, né? Aí eu olhava, ela estava de olho fixo na minha cadeira, no meu corpo. Estranho, né? Aguardar. Ela deve se comunicar comigo, eu tive aquela intuição. 15 minutos depois que ela se retirou, o telefone toca, ela pede o maître que me chamasse, que queria falar comigo. Se eu podia me encontrar com ela daí a tantos minutos, no próprio hotel. Aí eu digo, você poderia adiantar do que se trata? Ela disse, não é nada que você possa pensar de maledicência, é coisas de espiritualidade. Eu vi algumas coisas em você que eu quero lhe contar. Fui lá curioso, né? O que foi que essa mulher viu, né? De tão especial assim? E ela chegou e descreveu uma cena que me aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade, que eu me lembro como se fosse hoje. E a pessoa que morreu, ela disse que estava do meu lado, assim, descreveu a pessoa com a cor do cabelo, a cor da pele, a expressão, e disse que a pessoa estava do meu lado, me protegendo, me acompanhando, assim, uma criança. Essa mulher era da Bahia, nunca tinha vindo ao Maranhão,
É muito estranho, né? E essa história eu nunca tinha contado para ninguém. Talvez minha mãe soubesse, alguma pessoa da minha família, mas uma pessoa estranha, nem meus amigos mais íntimos. Que certo, eu não gosto muito de estar falando da minha vida pessoal, aquela que fica dentro da casa da gente, para os outros, né? Eu falo da minha vida mundana, da minha vida dos salões elegantes, das festas. Eu curti muito. Desses 60 anos, quase 40 foram dedicados à alegria, né? Os outros 20 foi a formação, né, de juventude, eu me preparando para adquirindo experiência, e esses 40 anos foram dedicados a fazer as pessoas felizes. Você é um bom filho, feliz, realizado? Não, realizado ninguém se realiza, porque eu acho que a pessoa só se realiza se ela perde a capacidade de sonhar, né? Eu sonho todo dia, eu sempre estou imaginando coisas, eu acho que amanhã eu vou fazer melhor, que eu tenho capacidade de me superar sempre. Então, quem acha que pode se superar, nunca se considera realizado. Eu acho que dentro do que eu me propus, dentro do que eu desejei conquistar, eu consegui muitas vitórias, muito mais vitórias que derrotas. Então, se isso representar dizer que é realizado, eu posso dizer que sou um homem realizado, porque a minha contabilidade de derrotas e vitórias, as vitórias suplantam muito mais, as conquistas foram muito maiores que as derrotas. Então, eu acho que a vida sorriu muito para mim. Frustração? Não, eu acho que eu tenho, às vezes, arrependimentos do que eu não tive coragem de fazer. Só. Tudo que eu fiz com muita decisão. Eu nunca me arrependi de nada. Se eu tratei mal alguém numa hora, eu não me arrependi. Eu tratei porque estava insuflado, estava irritado, eu tinha algum motivo para ser grosseiro. Ouviu? Como se eu fiz o bem a alguém, eu fiz porque eu estava desejoso de fazer o bem a alguém. Então, eu não me arrependo. Depois a pessoa, fulano não correspondeu ao que tu fizeste por ele, fulana foi ingrata. Ninguém é ingrato com ninguém. Você não tem que cobrar isso de ninguém. Eu nunca cobrei ingratidão. Tudo que eu fiz na vida foi porque eu quis fazer naquele momento. Eu não guardo ressentimento de ninguém, eu não tenho ódio no meu coração, eu tenho raiva. Quando eu fico zangado, sai de perto, né? Eu sou um cara, às vezes, fico até violento quando eu estou com raiva. Olha, ficava, hoje não, hoje na minha idade eu não tenho mais nem tempo de ser violento, nem idade para me irritar demais. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha, assim, meus arrobos de todo jovem, de querer partir para agressão, para isso, para aquilo. E até porque nossos pais nos ensinaram muito que a gente, se partisse para desforra com alguém, tinha que voltar como vencedor. Porque se apanhasse na rua, apanhava em casa também. Não tinha conversa. Se apanhasse na rua, chegasse chorando, entrava na taca de novo, para não chegar contando derrota. Então a gente teve essa formação muito engraçada, muito ao estilo do sertão, aquela coisa do sertanejo rígido, ouviu, de cobranças rígidas sobre comportamento, sobre tudo que a gente deveria ser. Então eu acho que esse conjunto de experiências que eu adquiri na vida, elas têm a força que nasceu também da infância, da forma como a gente foi educado, da forma como a gente foi apresentado ao mundo, né? Como os nossos caminhos foram abertos, e a gente tinha a sabedoria dos pais, dos meus avós também, a quem eu era sempre fui muito ligado também aos meus avós, ouviu? Então, eu tive uma vida de muitas humanidades, ouviu? Fui sempre cercado de humanidades, no sentido mais amplo do que isso representa para o ser humano. Então, eu não considero, nunca me considerei um perdedor, não. Mágoa carregou alguma? Não, às vezes raivas, mas que passam, mágoas de A ou B, não, porque eu acho que quando eu amadureço uma contrariedade,
eu vou analisar por que eu tive aquela contrariedade com alguém, o que levou alguém a me contrariar. Então eu descubro que cada um teve seus motivos. Eu tive o motivo de irritar alguém, como alguém teve seus motivos de se irritar comigo. Eu, ao longo da vida toda, eu sempre tive uma teoria de vida de que eu não poderia ter só amigos. Eu acho que a pessoa que só tem amigos, ele não tem importância nenhuma na vida. Ele não teve capacidade de contrariar ninguém, de despertar inveja. Então ele não foi vitorioso, né? Eu acho formidável quando eu leio uma crítica sobre mim, uma gozação. Eu mesmo me divirto com o texto. Eu só não gosto de agressão. É de deboche, é de infâmia, de calúnia. Isso eu não gosto. E isso eu não deixo sem resposta. Porque eu acho que o ser humano merece respeito. Quem trabalha sério, quem vive trabalhando, eu, por exemplo, que eu tenho mais da metade do meu dia é dedicado ao trabalho, e mesmo se eu estiver dormindo, eu já vou dormindo pensando no que eu vou fazer na hora de acordar. Eu não tenho aquela preocupação de viver ao léu, não. Eu estou preocupado sempre em fazer alguma coisa. Você tem um projeto especial que eu posso enviar? Olha, eu acho que eu quero viver um pouco o Pergentino mais. E aos poucos aposentando o PH. O PH já deu uma contribuição muito grande ao Maranhão, já deu uma contribuição muito grande ao país, porque eu te digo com franqueza, não é vaidade demais, que eu não nego que eu sou vaidoso. As pessoas que têm capacidade de pensar, de fazer, de conquistar, elas têm que ter vaidade daquilo que fazem. Então, eu acho que a gente tem que lutar, viu? Tem que lutar. E repita a pergunta. Quer saber os próximos 15 anos? Sim. Então, eu vi uma luz ali, me tirou do sério ali. Então, dos próximos anos que eu espero viver ainda intensamente, eu quero marcar presença sempre, estar presente, fazendo as pessoas felizes. Porque quando eu peguei esse molde de fazer grandes eventos, eu comecei a trabalhar com a fantasia das pessoas, né? São momentos de fantasia que eu promovo, são momentos que eu não gosto que fique nem a marca dele, é uma fantasia, é um sonho. Tudo que eu faço é como se eu trabalhasse, navegasse dentro de um sonho. Eu faço uma festa e eu planejo cada detalhe, tudo meticulosamente calculado. Eu sei até como deve ser o comportamento das pessoas, como poderá ser naquela noite. Então eu armo aquele circo monumental, aquele espetáculo para que a coisa aconteça, mas na hora que termina, a minha ordem é desmontar tudo para que não fique nenhum resto do que se passou, que as pessoas quando acordar, possam lembrar aquilo como um sonho realmente. É de uma fantasia plena, sonhada, ao mesmo tempo vivida. Você, por exemplo, no Hotel Pestana, por exemplo, antigo 4 Rodas, Sofitel, São Luís Parque Hotel e hoje Pestana, eu fiz muitas festas nos jardins. Então eu montava coisas faraônicas, espetáculos grandiosos, e a minha preocupação era que os meus convidados que ficavam hospedados no hotel, quando acordassem, eles não vissem mais nada, tivesse tudo limpo, como se o hotel seguisse o seu rumo, seguisse a sua história e tivesse ficado com eles aquele pedaço de sonho que eu proporcionei para eles. Porque se visse a coisa desmontada, a desmontagem de tudo, aí você vê que é feio. A fantasia é uma coisa montada para aquele momento que está em jogo os tecidos, está em jogo a iluminação, está em jogo toda a música, a fumaça, todo aquele processo de envolvimento que se cria. É um espetáculo, como qualquer outro. O PH é uma fantasia do Pergentino? Tem muito.
de fantasia. O PH tem muito da fantasia do pé argentino, tem muito da imaginação do escritor que há nele, talvez não com a dimensão que ele gostaria que tivesse, porque ele não exercitou como deveria e com mais tempo, mas é o escritor que está adormecido, mas que vez por outra procura mostrar alguns traços daquilo que existe nele, para que as pessoas também não esqueçam que o pé argentino nunca deixou de ser um pensador e um conhecedor do mundo, e o PH nunca se dissocie daquele elemento que o criou, do Criador, e que estabeleceu esse processo de busca e de encontro, né? O ser humano trabalhando para a fantasia, e a fantasia se locupletando com o ser humano. PH, como a trabalhar com a vaidade, o poder e ao mesmo tempo a prepotência, esse jogo. Certa vez me perguntaram o que era o meu trabalho. Eu digo, é uma indústria como qualquer outra. Você não tem uma indústria de calçados, você não faz o sapato para enfeitar os pés, você tem indústria de roupas, faz a roupa para enfeitar o corpo, você tem indústria de óculos para melhorar a tua visão ou para criar um detalhe melhor na tua imagem, né? Então, existem indústrias de tudo que você possa imaginar. Então, eu me dediquei a uma indústria que eu me dei o direito de criar, a indústria do prestígio, cuja matéria-prima é a vaidade. Então, eu trabalho com a vaidade das pessoas. Todos nós temos o nosso pedaço de vaidade. Até as pessoas que dizem que não gostam de aparecer, elas estão exercendo em plenitude a sua vaidade, porque é uma forma dela tentar passar para os outros aquilo que na vaidade dela jamais foi o que ela passa. Todo mundo gosta de ser cortejado, é do ser humano. Todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta do aplauso. Não existe ninguém tão modesto que não goste de receber um aplauso, de receber o reconhecimento. A não ser que você seja uma pessoa que seja tão insensível que o mundo que te cerca não tem nenhuma importância. Mas a vaidade faz parte de cada um de nós. E eu procurei trabalhar esse aspecto, que é a vaidade do ser humano, mas trabalhei com dignidade o tempo todo, mostrando o lado dessa vaidade, que é importante ser visto como exemplo pelos outros. Não é o lado negativo da vaidade, é o lado que brilha, que ilumina, que consegue espargir como as estrelas muita luz. PH veio ao mundo para quê? Para ser feliz e fazer as pessoas felizes. Eu não vim ao mundo simplesmente para passar sem deixar marca, não. Eu quero deixar a minha marca de alguém que, procurando ser feliz, fez outras pessoas felizes. Então, durante todo o meu tempo como profissional, como ser humano, eu sempre me preocupo em buscar momentos de felicidade, sem esquecer de que o mais importante para que eu seja feliz é fazer outras pessoas felizes. Isso é que é importante para mim. É isso aí. Eu acho que depois a gente está fazendo uns pontos com você. Agora relaxa, à vontade. Pois é. Agora é o nosso. Bom, você já tinha falado tanto da tua vida desse jeito? Não. E com essa serenidade também, não. Falei normal hoje, muito normal, muito tranquilo. Eu sei que está. Eu sou muito consciente disso. Muito. Eu sei o que eu falo, eu não falo aleatoriamente. Eu sei do que falo.
Eu tenho muita consciência do que falo. Eu sei quando eu falo o que devo e sei quando não falo também. Tem dia que o parafuso está frouxo. E não dá, mas eu acho que esse é um momento pleno. Eu acho que também é a maturidade que nos dá esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente só adquire com a experiência. Ao longo da vida eu conheci muitas pessoas, eu tive muitos amigos. Aliás, mais conheci pessoas do que tive grandes amigos. Eu acho que a gente não deve ser tão otimista com relação ao universo de amigos. Até porque a gente não tem tempo de se dedicar a tantos amigos. Assim, a gente se dedica a poucos. Então, o importante é que você tenha esses poucos bons. Eu tenho poucos, tenho muitos conhecidos bons e convivo com muitas pessoas boas, como convivo com tantas outras pessoas que não valeriam a pena mais que um bom dia ou boa tarde. Só dá uma olhadinha pra cá. Se ele não gravou, é filho da puta, né? Porque eu fiz de propósito. Tá? É. Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Isso aí pode ser o nosso grande final. Foi de propósito, pode ter certeza. Foi de propósito. O que eu vou fazer? Eu vou te dar um copião. Sim, e quero depois a edição. Quero as duas coisas. Nós vamos ver se nós estamos aquele negócio. Queria, talvez, era o meu pensamento em cima disso, talvez mostrasse, eu pegar assim, a gente podia montar uma coisa interessante. A gente pegar isso aí e jogar os meus momentos. Viagens, fotos. Eu não sei se também fica um negócio meio pernóstico, pode ficar também. Eu acho que dentro disso tem que fazer uma imagem, um conjunto, uma sequência forte com uma música. Eu acho. Uma coisa, eu ainda não tenho ideia. Eu sei que meu filho do Nauro Machado, que você viu, certo, que ficou bonito. Eu não tenho uma ideia ainda do que eu vou fazer com isso. Certo. Até porque se você me perguntar o que eu falei, eu não sei o que você falou. Olha, é engraçado, aí é muito interessante. Aí muito interessante. Aí é muito interessante. Então você pegar o que eu boto de música dentro de um texto do PH. O meu texto é um tango, né? Não, se você estiver pensando, eu tive pensando. O meu texto é um tango. Eu estou pensando em usar, porque ele vai num crescente. Eu estou pensando em usar. Por que o tango te atrai tanto, PH? Por causa do ritmo. É envolvendo, é sensual, muito. Gardel, Gardel, aquele. Não, eu gosto do Piazzolla. Aquele Adios Nonino, aquilo é tudo. Eu não sei, de repente eu tenho uma... Um libertango. O que acontece? Qualquer fase do trabalho você vai acompanhar e você vai aprovar. É lógico. Agora, o que eu te digo? Eu pego esse material... Nunca pense em mim como um curtidor de toada. Perguntou o que tu falaste há 10 minutos atrás, eu não me lembro. Sim. Aí tu perguntaste, se tu me perguntaste se eu sou um curtidor de tango, de toada, de música do Maranhão, de tambor de crioulo, não, eu não vou te dizer que eu sou o mais apaixonado, nem eu curto. Mas a minha música, ela vem de muito tempo atrás. Eu sou uma pessoa que eu venho dos anos dourados. Dos anos dourados, aquela música que me marcou. E da música brasileira, o que ficou na minha cabeça foi só a bossa nova e a jovem guarda. Mas nada, hoje o que se faz de música no Brasil, eu nem ouço, eu não sei quem é cantor, quem está na moda, esse negócio de axé, dessas coisas, nada disso me interessa. Nada disso. O que eu gosto mesmo é da grande música das big bands, ou então os grandes clássicos, né? Eu ouço muito do Brasil, o único grande compositor nosso que eu gosto de ouvir é o Villa-Lobos, né? As Baquianas, a Baquiana número 5 do Villa-Lobos, então, para mim, é uma coisa que é uma das músicas mais lindas que eu conheço, como o Adágio do Albinoni, que eu também acho uma coisa... Eu acho que música que mexe com a alma da gente, com o sentimento, são as músicas que eu curto, né? Então, eu gosto muito do Brahms, a terceira sinfonia do Brahms, para mim, ela é arrebatadora, né? Ela é uma coisa fantástica.
é uma das músicas mais espetaculares que eu conheço. Então, música brasileira, se perguntar, sabe música de fulano, beltrano? Só aquelas coisas de seresta de antigamente. Hoje eu não sei, eu não acompanho. Eu estou muito centrado naquela música dos anos dourados, né? Que são as músicas, o que eu acredito, é o que eu vivi, é o que eu experimentei, é o que eu gostei, é o que eu não gostei, é o que me foi importante, é o que foi para mim em certas horas alucinante, em outras decepcionante, mas o importante é que foram momentos lindos que eu vivi. Eu vivi a maioria de meus momentos com muita intensidade. Eu amei e amo a vida, eu amo cada minuto da minha vida, porque eu sou uma entrega permanente de amor. Então o meu trabalho ele é todo marcado por uma dose muito forte de amor. Eu amo tudo que faço e só acredito que você é capaz de fazer bem feita alguma coisa se você coloca aquela porção de amor naquilo que você está fazendo. Então, é em nome do amor que está todo o meu conjunto de conquistas e vitórias, é em nome de uma palavra amor, porque eu amo cada coisa que eu faço e só faço aquilo que amo, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas, e você só faz bem feito quando você se entrega para aquilo que faz, como você ama, porque você vai fazer uma coisa que você não ama, você não consegue, às vezes, passar a tua emoção para aquilo, então não adianta, você não vai fazer bem feito. É aquela coisa, você senta, vai escrever, se você não tiver com um pouco de amor dentro de si, o teu coração não vai falar nada. O teu dentro fica perdido nas imagens e você não consegue construir nada interessante. Eu sempre fui muito de fazer as coisas em cima do sorriso, mas do sorriso que ama, ouviu? E até quando choro, eu choro por amor. Eu amo minha história, eu amo meu passado, eu amo o que me foi marcante, tá? Eu só lembro daquilo que teve muita dosagem de amor. É a minha convivência melhor. Eu não vou estar lembrando coisas que não me eram agradáveis, até porque eu fugia do que não me era agradável. Eu só estava presente naquilo que eu sentia que tornava a vida melhor. Aí eu ia atrás. Eu fui boêmio, eu fui uma pessoa muito presente na noite mais popular, não é só a noite dos salões elegantes, não. Eu fui presente de tomar uma cachaçinha, de comer um pastel, um cachorro quente na rua, um ovo estrelado num abrigo de praça, e um mocotó numa feira livre. Tudo isso eu fiz, um picolé de raspa de gelo fétido com aquela suco de groselha, né, aquela coisa. E tudo isso eu experimentei, porque eu acho que quando a gente nasce, há até uma teoria médica que diz o seguinte, que você tem que andar descalço, porque teus pés têm que estar em contato com as impurezas. Porque você, convivendo com as impurezas, é que você cria anticorpos. É errado não deixar a criança descalça, pisar no chão, pisar na grama, porque ela tem que estar em contato com as bactérias também para criar anticorpos para ela. Então, as bactérias que surgiram na minha vida, eu procurei criar anticorpos para elas. Então, eu fui a tudo, eu fui ao Basfom, eu frequentei de tudo que você pode imaginar de coisa boa e também de coisa duvidosa, né? Mas fiz com muita responsabilidade. Tudo na vida eu fiz com muita responsabilidade. Eu nunca usei droga, por exemplo, eu nunca gostei, meus colegas usavam, porque eu não acreditava. Eu não acreditava em droga, então eu nunca me proponho a fazer aquilo que eu não acredito. Eu achava, os meus colegas que entravam nessa de droga, eu via logo neles um pouco de destruição, de discriminação dos outros colegas mais estudiosos, que não eram daquela praia, como se dizia, né? Então eu fugia. Primeiro o seguinte, eu vim do interior.
Eu vim com um projeto de vida, eu vim para vencer. Eu não vim do interior para a cidade maior para passear. Eu vim para vencer, eu vim para estudar, para voltar com um futuro garantido, né? Então eu não tinha tempo para driblar as coisas. Então, se você se mete em droga, você está driblando o seu caminho. Você tem que partir para o que, pelo menos conceitualmente, é o mais certo. E eu bebia. Beber álcool, eu bebi muito. Bebi álcool pesado e álcool mais fraco. Bebi, me embriaguei muitas vezes, mas em nenhuma que eu perdesse a memória, esquecesse no dia seguinte o que ficou do dia anterior, não. Eu bebi pelo prazer de conviver, a bebida servindo assim de um estímulo para você ter uma melhor convivência com as pessoas. Uma certa vez, eu li uma frase que foi um desses grandes escritores, que não me recordo agora o nome, e o nome pouco importa quando a frase já é do domínio público. Ele diz: eu bebo para tolerar mais as outras pessoas, né? Para achá-las mais interessantes. Eu bebo para achar as pessoas mais interessantes. Muitas vezes eu fiz isso. Nos meus inícios no jornalismo, que eu achava assim aquele mundo fútil, que eu começava a frequentar, eu que vinha de uma formação cultural muito para a esquerda, e eu de repente estava naquele mundo à direita, mas eu precisava conquistar espaço. Aí eu bebia realmente para achar as pessoas mais interessantes. Porque naquele momento ouvir as pessoas falar de moda, de enfeite, de tudo isso, não era muito o que eu queria. Eu queria estar num salão falando de poesia, eu imaginava todos os salões como se fosse um sarau literário, como se fosse um sarau musical. E de repente não era isso. Era um jogo de conversas vazias, uns se jogando contra os outros, e eu tenho que administrar isso no começo, sem a experiência devida para fazer ouvir dos mucos, né? Eu tinha que ouvir. Então, muitas vezes, eu tinha que beber para poder tornar essas pessoas interessantes e extrair delas alguma coisa que, às vezes, as outras não viam e que a gente vai descobrindo através do delírio e através do sonho.